de Salmos de número 89, no verso 15, é a palavra de Deus para a nossa vida hoje. Salmos de número 89, de verso 15, a palavra de Deus para a nossa vida hoje. Amém? Hoje o tema é a importância da presença de Deus. E o texto, Salmos de número 89, verso 15, que diz assim, a palavra de Deus para a minha e para a sua vida. Feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz de tua presença, Senhor. Amém? Essa é uma das versões, a versão que mais eu gostei para poder compartilhar, que mais se identificou com aquilo que eu quero dizer. Diz assim: feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz da tua presença, Senhor. Feliz é o povo que adora, feliz é o povo que ouve o chamado, feliz é o povo que entende, feliz é o povo que é abençoado pela presença do Senhor. Sabe, amados, teologicamente falando, esse texto, ele nos fala do povo feliz que vai ouvir, que ouvirá a trombeta do arrebatamento. Teologicamente falando, né? É o povo feliz que andará eternamente na luz do Senhor. Mas não é isso que eu quero falar agora, não quero trazer essa parte teológica, mas esse texto ele tem essa função teológica de nos dizer que feliz é o homem, a mulher, a pessoa, que ouve a trombeta do arrebatamento, que é chamado para adorar, que anda na luz, que andará na luz. O que eu quero dizer nesta noite para você, através dessa palavra, desta live, é que como é bom estar na presença de Deus. Posso ouvir um amém? Como é bom ter a presença de Deus na nossa casa, no nosso lar. Como é bom ter a presença de Deus no meio da nossa família, no seio da nossa família. Como é bom ter a presença de Deus ao despertar, ao acordar. Muitos, há muito tempo, não paravam para ouvir a palavra de Deus, não paravam para orar, não paravam para se deliciar com as coisas do Senhor. E como é bom poder ouvir a palavra, como é bom poder sentir a presença, porque é na presença de Deus que nós encontramos vida. Amém? É na presença do Senhor que nós encontramos vida. Por quê? Porque Deus ele cuida, porque Deus nos protege, porque Deus dá alegria para aqueles que procuram a sua presença, porque Deus dá alegria, felicidade para aqueles que procuram adorar o seu santo nome. Amados, hoje Deus quer derramar uma presença poderosa sobre você, onde você está aí na sua casa. De repente tem alguém que está trabalhando, mas Deus quer derramar uma presença poderosa sobre a sua vida. Então hoje, Deus, o apelo de Deus para a nossa vida é busque a presença do Senhor. O meu apelo para a sua vida hoje é busque a presença de Deus. Sabe? Busque a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa que você tem buscado. Nós estamos ansiosos aí por uma cura deste vírus, desse coronavírus, dessa epidemia. Nós estamos ansiosos por uma cura de tantas outras coisas, ansiosos por conquistas, ansiosos por tantas... Mas o que nós precisamos ter é a ansiedade pela presença de Deus, buscar a presença de Deus. Só assim nós seremos felizes de verdade. Só na presença de Deus nós seremos felizes de verdade. Só na presença de Deus nós teremos a verdadeira alegria. Ou seja, nada é mais importante do que a presença de Deus. Nada é mais importante do que estar na presença de Deus. Nada é mais importante do que ouvir a voz de Deus, de sentir o toque do Senhor. Nesses dias que o mundo está aí empolvorosa, nesses dias que o mundo está aí preocupadíssimo, sabe? Buscando soluções, buscando não se contaminar, buscando ficar em casa, buscando aqueles que estão tendo que trabalhar, estão preocupados com o transporte que vai trazer para casa, né? Mas olhe, busque a presença de Deus, porque é ela que nos dá alegria, é ela que nos protege, é ela que nos dá força. Sabe, amados? A presença de Deus é algo precioso na nossa vida. E se existe alguém na palavra de Deus que amava a presença de Deus, que amava estar diante do Senhor, essa pessoa era o rei Davi. O rei Davi era uma pessoa que amava estar na presença de Deus. Eu quero usar ele como exemplo nesta curta palavra. Quero usar o rei Davi como exemplo porque ele era um homem que buscava incansavelmente a presença de Deus. Ele buscava intensamente a presença de Deus. Ele buscava em todo tempo a presença de Deus. Sabe? Mesmo quando o coração dele estava
como em terra seca, mesmo quando o coração dele estava arrasado, mesmo quando o coração dele estava assolado pelas dificuldades, pelas perseguições, pelas guerras, pelas batalhas. Davi buscava incansavelmente a presença de Deus. Nós estamos no melhor momento para buscar a presença de Deus. Nós temos que encontrar algo positivo em tudo que está acontecendo. E a presença de Deus é algo poderoso. A presença de Deus é algo muito especial. A presença de Deus é algo que você precisa nesta noite para ser marcado, para ter a certeza de que Deus está cuidando do que é seu, da sua casa, da sua família. Sabe? Nós precisamos da presença de Deus para sobreviver, mesmo em meio a situações contrárias, mesmo em meio à assolação, mesmo em meio à terra seca, mesmo a ansiedade, a sede que Davi tinha de Deus era poderoso, e é isso que tem que estar na nossa vida. Amados, no momento, o mundo ele está cada vez mais passando por dificuldades, são terríveis as notícias, a cada dia que passa as notícias estão ficando mais difíceis, a gente vai entrando em angústia, em agonia, né? E por isso que ontem eu falei, o momento de orar para se fortalecer, entender o poder da oração, mas o mundo está com notícias terríveis, alguns ainda não entenderam a gravidade dessa situação, estão brincando com a situação, mas ela é real, essa epidemia é real, esse vírus é real, o que está acontecendo é real, sabe? E ninguém está imune aos problemas, ninguém está imune às situações. Por isso, por não sermos imunes às situações, por isso tudo, nós devemos buscar, nós devemos estar, nós devemos alcançar a presença de Deus, porque ela é fundamental para mim e para a sua vida. Posso ouvir um amém? Quantos creem que a presença de Deus é fundamental? Dá um glória a Deus aí na sua casa, digita glória a Deus. Eu creio que a presença do Senhor é fundamental para a minha vida. A presença de Deus é fundamental para a minha sobrevivência. Posso ouvir um amém, irmãos? Se você crê nessa palavra, Deus tem algo poderoso. É hora de buscar a presença de Deus. Ainda existem pessoas buscando coisas, ainda existem pessoas buscando em situações, ainda existem pessoas buscando em homens, ainda existem pessoas buscando em pastores. O pastor, ele é importante, sim. O pastor, ele é fundamental na vida de umas pessoas, né? Ele sempre terá uma palavra de incentivo. De repente você está desesperado, procure o seu pastor, e ele sempre terá uma palavra de incentivo para a sua vida. Você pode ter certeza disso. O seu pastor sempre terá e sempre estará pronto para trazer uma palavra para você. Tem gente ainda buscando os pastores no momento atual. Isso é bom, isso é maravilhoso. Confiar no homem de Deus, confiar nas pessoas que Deus colocou sobre a sua vida como liderança, como mentores, né? É muito bom. Apesar de que, preste atenção nisso, isso é muito grave. Apesar de que estudos revelam que a função do pastor hoje em dia é a menos respeitada. Atualmente, a função de um pastor é a menos respeitada de qualquer outra função, né? Mas, no entanto, o pastor sempre vai ser pastor na sua vida. Posso ouvir um amém? Ele sempre terá uma palavra de ânimo para o teu coração. Ele sempre terá uma palavra profética na sua direção. Ele sempre terá uma palavra de vida para a sua família, para o teu território, para onde você mora, para onde você está. O pastor sempre terá palavras de vida eterna para a sua vida. Posso ouvir um amém? Todavia, o que nós mais precisamos nesta noite, nesse dia, nesse momento, é urgentemente buscarmos a presença de Deus. Urgentemente buscarmos a presença do Senhor. Nós precisamos urgentemente nos aproximarmos do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que é feliz aquele que anda na presença de Deus. Foi o que nós lemos. Feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar. Então, feliz é o povo que está na presença de Deus. Feliz é o povo que anda na presença de Deus. Davi sabia disso. Irmãos, Davi sabia que Deus era o seu refúgio. Está na hora de você entender, de nós entendermos que em meio a toda essa situação, Deus continua sendo o nosso refúgio agora, que Ele vai provar que é o nosso Senhor e nosso Deus. Sabe, amados, Davi sabia que Deus era a sua alegria. Ei, meu irmão, o Senhor é a sua alegria, não se entristeça, não se preocupe, não fique com medo, o Senhor é a tua alegria, Ele é o teu suprimento. Ontem eu ouvi uma história de um amigo que me procurou falando, olha, ore por essa senhora, porque ela entrou em desespero, vendo o marido em casa, o filho em casa, ninguém trabalhando, as coisas começaram a faltar, ela tentou se matar. Olha, nós temos que orar para que o inimigo não atinja o nosso psicológico, não atinja o psicológico dos nossos irmãos. Nós temos que ter a certeza que Deus é o nosso sustento, é o nosso refúgio, é a nossa alegria. Amém, amados? Davi sabia que nos momentos de angústia ele podia consultar ao Senhor, ele podia buscar no Senhor, porque Deus tem para
para socorrê-lo. E Deus continua pronto para socorrer o angustiado. Deus continua pronto para socorrer aquele que está aflito. Deus continua pronto para socorrer aquele que está perdido, aquele que não entendeu, aquele que não sabe o que está acontecendo, aqueles que está desesperado. Deus está pronto para te atender. Davi sabia que ele era o único, que Deus era o único que podia escondê-lo dos seus inimigos. É verdade. Em meio a tudo que está acontecendo, ainda existem inimigos querendo, sabe, nos afrontar. Existem pessoas que estão nos vendo passar por lutas, mas ainda continuam invejosas, continuam criticando, querem roubar a nossa paz, querem roubar a nossa alegria. Pessoas ficam iradas porque mesmo em meio ao caos nós estamos fazendo, nós estamos adorando, nós estamos servindo a Deus e elas não conseguem. Então, meu irmão, Davi sabia que Deus era o único que podia esconder ele dos seus inimigos, daqueles que perseguiam. E Deus é o único que pode te esconder. Davi sabia descansar no Senhor, é o segredo. Nós precisamos descansar no Senhor. Davi sabia que a sua segurança estava no Senhor. Davi sabia que a sua segurança, a sua esperança era o Senhor. Olha mais uma vez, trazendo a palavra de esperança. Sabe, a esperança no cristão, ela não deve ser a última que morre, mas ela deve ser eterna. Existe um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Mas para você, meu irmão, você que está me assistindo agora aí, a esperança deve ser algo eterno na sua vida. Sabe, assim deve ser a sua vida. Assim deve ser a sua vida. Assim deve ser a nossa vida. Sabe? Porque não adianta você levantar de madrugada para ir trabalhar, para o seu trabalho. Se Deus não te sustentar, não adianta. A presença de Deus deve ser prioridade na sua vida. Não adianta você trabalhar igual um doido, igual um louco, para comprar o seu carro, a sua casa, sabe? Se Deus não te proteger, se Deus não te guardar, não adianta você conquistar tudo se Deus não estiver presente. Então, busque em primeiro lugar a presença de Deus, busque em primeiro lugar a palavra de Deus, busque em primeiro lugar, Mateus capítulo 6 diz, busque em primeiro lugar a palavra de Deus, o seu reino, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Sabe, amados, Davi sabia que se ele estivesse na presença de Deus, ele estaria seguro nos dias maus. Ei, nós estamos enfrentando dias maus, e se nós estivermos nas mãos do Senhor, se nós estivermos com a presença de Deus dentro da nossa casa, nós estaremos seguros, porque a presença de Deus nos traz segurança. Amém? A presença do Senhor nos traz segurança. Davi sabia que nos dias maus o Senhor estaria com eles. Então, se nós priorizarmos hoje a presença de Deus, posso ouvir um amém? Você precisa priorizar a presença de Deus. Nós precisamos priorizar a presença de Deus. Se nós priorizarmos a presença de Deus, sabe, os nossos dias serão menos difíceis. Eu não estou dizendo que você não terá problemas, dificuldade, mas se você tiver a presença de Deus, os seus dias serão menos difíceis. Sabe por quê? Porque nós estaremos seguros no Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, Deus quer te trazer segurança nesta noite, você que assiste. Sabe, meu irmão? Deus quer trazer segurança para a tua vida. Deus quer trazer segurança para o teu lar. A presença de Deus na nossa vida, ela é o que diferencia. Ela faz a diferença no meu e no seu coração. Sabe? Hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo isso. Hoje as pessoas estão inoperantes, estão impotentes, as pessoas não conseguem fazer as coisas, elas não conseguem sequer sair de casa. Nós não conseguimos sequer sair das nossas casas. Muitos estão com medo e apavorados. Sabe, irmãos? E para quem nunca buscou, só resta agora a presença de Deus. A única coisa que nos resta hoje é a presença de Deus. Ainda bem que Deus ele é misericordioso. A última alternativa para muitas pessoas é a presença de Deus. E ainda bem que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe por quê? Porque para nós a presença de Deus deve ser um princípio. A presença de Deus deve ser uma primícia de toda a nossa vida. A presença de Deus deve ser tudo o que nós precisamos. Enquanto o mundo está desesperado aí, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar, a presença de Deus nos traz segurança. Sabe, irmãos, certa feita o rei Davi, ele fez um apelo à presença de Deus. Ele apelou, Senhor, me dá sua presença, não me retires da tua presença, não afaste de mim o teu espírito. E no Salmo de número 27, verso 4, ele diz assim, uma coisa eu pedi ao Senhor e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no seu templo. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, faça um apelo hoje à presença de Deus, clame pela presença de Deus. Clame pela presença de Deus. Clame pela presença do Senhor dentro de você, em primeiro lugar. Faça como Davi. Sabe, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar na sua casa todos os dias, sabe, da minha vida, que eu possa contemplar a bondade do Senhor todos os dias. Espiritualmente, Davi, ele estava se referindo à morada celestial, meu irmão.
Mas espiritualmente, Davi estava se referindo ao que era do reino, não que é terreno, não ao templo físico. Sabe por quê? Porque a nossa maior necessidade é espiritual. A nossa maior necessidade é a presença de Deus. Isso não é físico, isso é espiritual. Posso ouvir um amém? A presença de Deus é espiritual. Veja bem, Davi sempre teve tudo na sua vida. Davi sempre teve tudo que ele precisava. Talvez Deus tenha aparecido para Davi, se manifestado a Davi em sonhos, em revelação, em visão, e dito para ele: Davi, o que você quer? Ele falou: Senhor, o meu desejo é habitar na sua casa todos os dias. O que você pediria para Deus? Qual seria o seu pedido para Deus? Davi tinha tudo. Ele podia pedir mais reinos, mais conquistas, mas Davi tinha tudo. Ele falou: eu quero a presença de Deus. Davi, ele era o rei de Israel, mas o seu único pedido para Deus foi a presença. Ou seja, o pedido de Davi foi único, foi algo que marcou a sua história. Sabe por quê? Porque Davi tinha sua presença de Deus como necessidade vital e fundamental para a sua existência. Irmãos, eu acredito que todos nós sabemos da importância da presença de Deus. Eu acredito que você saiba qual é a verdadeira importância da presença de Deus. Porém, isso precisa ser dito. Porém, isso precisa ser ministrado. Porém, isso precisa ser falado, precisa ser explanado, precisa ser exposto. A importância da presença de Deus precisa ser colocada. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia o pecado entrou na sociedade, porque um dia o inimigo entrou na vida das pessoas, e então ele afastou o homem de Deus, o homem se afastou, o homem se escondeu, o homem perdeu a presença de Deus. Davi, Adão e Eva, quando pecaram, eles se esconderam de Deus, eles perderam a presença de Deus, Deus teve que os procurar, sabe? E hoje Deus está procurando aqueles que querem se arrepender, aqueles que querem um novo tempo para entrar na sua presença. Então hoje é dia, meu irmão, de você externar tudo aquilo que está dentro de você, é dia de você externar tudo aquilo que está dentro de você, de nós externarmos. Por quê? Porque é tempo de tomarmos atitudes que atraiam a presença de Deus. Nós estamos aqui falando sobre a importância da presença de Deus. Então tome uma atitude que atrai a presença de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque palavras, elas chamam a atenção de Deus. Mas atitudes, elas atraem a presença de Deus. Uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Então não adianta você falar: eu sou cristão, eu tenho orado, eu tenho feito, eu tenho... Sabe, se você não está fazendo, se você não tem tomado atitude, de nada vale. Sabe por quê? Porque uma atitude sua vale mais do que 1000 palavras. Existe um texto clássico, para a gente encerrar aqui. Existe um texto clássico de Salomão, filho de Davi, que nos ensina a atrair a presença de Deus. Deus usou Salomão, logo em seguida, do rei Davi, para ser um homem que trouxe várias palavras abençoadas e poderosas. Então, Deus usou Salomão, filho de Davi, para nos ensinar a atrair a sua presença com atitudes. Atitudes que atraiam a presença de Deus. Sabe? 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. No domingo nós falamos sobre 2 Crônicas 7, 15 e 16. Hoje eu quero falar, para encerrar essa palavra, sobre 2 Crônicas 7, 14, que diz o seguinte, para mim e para a sua vida: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Ei, meu irmão, essa é a palavra de Deus. Você é o povo de Deus que o chama pelo nome. Deus te diz assim: se você o chama pelo nome hoje, Ele te diz: se humilhe, ore, busque a minha presença, se arrependa dos seus maus caminhos. Então eu os ouvirei do céu e sararei a sua terra. Esta terra, esse planeta, esse país a qual nós vivemos, esta nação, esta cidade que você mora, precisa ser perdoada pelo Senhor, precisa ser sarada pelo Senhor. E você é um agente de Deus para sarar essa terra em nome de Jesus. O texto diz, em primeiro lugar, se humilhar. Nós devemos nos humilhar. Se humilhar é se submeter, se colocar debaixo de algo. Deus quer você debaixo da potente mão dele, em nome de Jesus. Meu irmão, Tiago 4,10 diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Se humilhe na presença de Deus. É tempo de se humilhar diante de Deus, de ser humilde diante dos homens. Não perca mais tempo. É tempo de estar na presença de Deus. É tempo de se humilhar na presença de Deus. É tempo de orar. É tempo de ajoelhar. É tempo de jejuar. É tempo de buscar. É tempo de adorar. É tempo de se humilhar diante do Senhor para que Ele nos exalte. Amém? Segundo, a palavra de Deus diz orar, nós devemos orar. Ontem nós fizemos um breve vídeo aqui sobre o poder da oração. Amados, a oração é algo que agrada a Deus. Você quer agradar ao Senhor, então comece a orar. Comece a orar. Sabe, irmãos,
A oração, ela contém o poder de Deus. A nossa oração deve ter o poder de Deus para fazer uma reviravolta na nossa vida e na vida das pessoas que nós amamos. A nossa oração deve fazer uma reviravolta na vida das pessoas que estão ao nosso redor. A nossa oração tem que trazer cura para a nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos parentes, para as esposas, para os maridos. A nossa oração ela tem um poder essencial e fundamental, sabe? A nossa oração ela deve ter algo poderoso, que é a fé. Deus nos chama para orar persistentemente, para orar com ações de graça, para orar com o coração quebrantado, mas principalmente Deus nos chama para orar com fé. Foi o que eu disse ontem, e hoje Deus está repetindo para você: se humilhe, ore, busque com fé, sabe, se arrependa. Se arrepender, sabe, amados, é necessidade. O terceiro ponto é buscar a face de Deus. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Eu já estou para encerrar esta palavra. Nós precisamos buscar a face de Deus, e esta busca é pela vontade de Deus, não pela minha vontade. Não é para cumprir a minha vontade, não é para viver a minha ou a sua, mas é para viver a vontade de Deus. Jeremias, capítulo 29, verso 13, diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu irmão, está na hora de buscar a face de Deus de todo o nosso coração, de verdade. Buscar a face de Deus é parar tudo e começar a adorar ao Senhor. Buscar a face de Deus é deixar tudo que importa para nós para fazer o que importa para Deus. Então, a nossa busca pela face de Deus, ela deve expressar a nossa necessidade da presença de Deus. A sua busca, a partir de hoje, deve expressar a necessidade da presença de Deus. Todos precisam saber que você necessita da presença de Deus, que nós necessitamos da presença de Deus. E por último, o quarto ponto é se arrepender. O arrependimento, meus amados, ele é uma mudança de opinião, é uma mudança de posicionamento, é uma mudança de comportamento. E é tão lindo quando um cristão se arrepende, quando um homem se arrepende. A palavra de Deus diz que os céus fazem festa quando um pecador se arrepende. E nós precisamos nos arrepender a cada dia. Nós precisamos nos arrepender hoje da frieza que tomou conta da nossa vida, da inconstância que tomou conta da nossa vida, da sequidão que tomou conta do nosso coração, sabe? O Espírito Santo quer se mover dentro de nós, meu irmão, sabe? Ele quer se mover dentro do nosso coração através do arrependimento. Então hoje é noite de se arrepender. Olha, Deus está dizendo: se humilhe, ore, busque a minha face e se arrependa, sabe? Entenda, essas não são regras que Deus está impondo, mas são atitudes que tocam o coração de Deus. Ei, você quer tocar o coração de Deus? Você precisa tocar o coração de Deus? Alguma coisa na sua vida precisa ser mudada? Então, se humilhe, ore, busque, se arrependa, porque assim você vai tocar o coração de Deus. Assim nós tocamos o coração de Deus. E se nós tocarmos o coração de Deus, a palavra dele nos garante que ele vai nos perdoar e sarar a nossa terra. Está na hora desta nação começar a tocar a presença de Deus, o coração de Deus. E esta nação vai tocar o coração de Deus, começando por você, meu irmão. Você que faz parte do nosso ministério, você que nos assiste, você que está de longe aí, sabe? Todos nós precisamos ser cheios da presença de Deus. Todos nós precisamos ser cheios do poder de Deus. Todos nós precisamos ser cheios da glória de Deus. Para concluir, Deus nos trouxe para dentro de casa, para sairmos da rotina de buscá-lo somente nos cultos na igreja. Deus nos trouxe para dentro de casa, para nos tirar da rotina de: hoje é quinta, eu tenho que ir para a igreja. Hoje é domingo, eu tenho que ir para a igreja. Hoje é terça, eu tenho que ir para a célula. Deus nos trouxe para podermos buscar a sua presença dentro dos nossos lares. Hoje não temos mais desculpa para faltarmos às reuniões. Hoje não temos mais desculpa falar assim: tá frio, tá calor, tô cansado. Você pode ligar o seu celular, ligar o seu computador, ligar a sua TV e assistir uma live com Deus falando ao teu coração. Não tem mais desculpas, sabe? Hoje nós podemos buscar a presença de Deus no conforto dos nossos lares, no conforto da nossa casa, no sofá, na cama, na mesa, no chão. Você pode buscar a Deus de qualquer forma hoje. Faça como Davi, busque a presença de Deus todos os dias. Faça como Deus te trouxe para dentro da sua casa para que você busque a presença dele todos os dias. Assim como Davi disse: a minha vontade, o meu desejo é buscar a presença do Senhor. O que eu quero, o que eu procuro é buscar a presença do Senhor. Sabe, amados? Busque a presença de Deus. Seja dias bons ou maus, dias ruins, seja dias fáceis ou difíceis, seja dias alegres ou tristes. Busque a presença de Deus.
Busca a presença do Senhor. Meu irmão, tá ruim? Presença de Deus. Meu irmão, tá difícil? Presença de Deus. Meu irmão, a luta tá grande? Presença de Deus. Meu irmão, nós estamos desesperados com esse vírus? Presença de Deus. Meu irmão, nós temos que ficar em casa? Presença de Deus. Tá passando enfermidade? Presença de Deus. Tá feliz? Presença de Deus. Tá triste? Presença de Deus. Tá vencendo? Presença de Deus. Em todo tempo, presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus. Você precisa estar na presença de Deus. Meu irmão, por fim, nós precisamos persistir na presença de Deus. Porque a presença de Deus é a condição necessária para sermos postos ou colocados sobre a rocha que é Cristo. A presença de Deus é a condição de você ser colocado sobre a rocha que é Jesus. E estar em Jesus é a condição necessária para não ser abalado em meio a tantas notícias ruins. Estar em Jesus, na presença de Deus, é a condição de não estarmos cedendo para o mal, mas de vencermos em Cristo Jesus. Salmos de número 61, verso 4 diz assim: para sempre anseio habitar na sua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Irmão, essa palavra de Deus para a sua vida hoje. É a palavra de unção, de poder, de revelação da presença de Deus no seu coração. É a palavra que nós precisamos para alcançar o coração de Deus. Hoje Deus te pede, se humilhe na minha presença. Hoje Deus nos pede, ore, não pare de orar, não cesse de orar. Não chegue, não pare, não cesse. É tempo de orar, é tempo de buscar a minha face, buscar a face de Deus, é tempo de se arrepender. Meu irmão, é tempo de se arrepender dos maus caminhos, é tempo de pedir perdão, é tempo de reconciliar com a família, é tempo de ajustar o que estava errado, é tempo de consertar a casa, é tempo de acertar tudo que estava pendente, é tempo de se acertar com Deus, porque o Senhor está voltando, o Senhor veio buscar a sua noiva, o Senhor veio buscar a sua igreja, e nós devemos, como igreja, como noiva, estar limpa, adornada, preparada, santificada, e para isso nós precisamos estar na presença de Deus.